Olá, turma! Passamos um minutinho do início, mas é sempre um complexo começar a live. Fiquei até vermelhinha porque suou os óculos. Não foi fácil hoje não, porque nós vamos fazer vamos fazer uma arte aqui. Tô procurando pelo Cris, que ainda não entrou. Cris entrou. Cris, tem que ser pela conta do capitão, que eu vi que você entrou aí, né? Tem que ser pela conta do capitão. Oi, Cris, entra pela conta do capitão, hein? Não esquece. Mas ele entrou pela conta dele, tem que ser pela conta do capitão. Hoje tá complexo, que eu tô na frente desse banquete aqui. E vai ser bem legal. A Ludmilla entrou, agora sim, consegui localizar, capitão. Ah, gente, eu fico até vermelha, porque o negócio é complexo, viu? Tá conectando. Aê! Pronto. Viu E como não é? Vanessa? É Nossa, difícil. é complicado, hein? Muito, você viu? Pois Ó, é. ó, eu tô até sentada no baixinho por enquanto, porque e bem próximo da comida, mas é eu que vou comer, né? Exatamente. Ninguém que tá nos assistindo vai comer, né? Quer dizer, tem sempre a possibilidade de pedir lá, ó, Por no isso que Capitão está, Leitão. por isso que estamos aqui para falar dessa possibilidade. Exatamente. Hoje está um arsenal montado aqui, meus óculos suando, você não imagina, viu? Caramba. É, Você ó, tá bem abastecida hoje, hein, Vanessa? você sabe o que que aconteceu? Eu falei, não, gente, eu mereço um final de semana feliz. Exatamente. Cris, Muito olha bom. só, muitas pessoas que são nossos seguidores já te conhecem, porque nós já fizemos confraria com você duas vezes, né? Nós já Exatamente. fizemos confraria tanto no Caravela quanto no Capitão. E eu queria que você, claro, é praxe nossa, porque tem muitas pessoas que não são de Belo Horizonte, muitos seguidores que não te conhecem. E aí eu queria que você se apresentasse. Claro. Bom, como você disse, nós já tivemos a sorte de receber a Lulu Vinhas duas vezes. Uma no Capitão Leitão. Fizemos inclusive um evento diferente da Lulu Vinhas com os drinks, né? E outra aqui no Caravela com a temática portuguesa. Bom, eu sou português, vou caprichar um pouco no sotaque, afinal de contas já são 16 anos no Brasil, Vanessa. Eu cheguei em 2004 em Salvador, fiquei por lá uns tempos, ao todo morei 6 anos em Salvador, morei em Goiás, em Pirinópolis, onde conheci a minha mulher, a Ludmilla. Ela é mineira de Belo Horizonte, de Pirinópolis, portanto, interior de Goiás. Viemos para cá e em 2014 montei o Caravela em Casa Branca. Para quem não conhece, Casa Branca é um distrito que fica a 30 quilómetros de Belo Horizonte, um pouco longe, funcionava só aos finais de semana. E nós tivemos uma aceitação muito grande do público de Belo Horizonte, foi muito querido com a gente, sempre nos apoiou desde o início. E em 2017 tivemos a coragem, né, de arriscar e vir para Belo Horizonte e cá estamos no Museu Abílio Barreto, em Belo Horizonte. E o ano passado abrimos o Capitão Leitão no Santa Teresa, que é o bairro mais boêmio de Belo Horizonte. Né? Como arquiteto, você está de parabéns pela escolha dos dois lugares que realmente são maravilhosos. Tanto o museu, que tem uma arquitetura belíssima, com essas curvas, é realmente muito atraente, quanto lá no Santa Teresa. São dois estilos de arquiteturas completamente diferentes, né? Exatamente. E porque você é arquiteta, a gente não pode deixar de falar. E por isso que a Sem gente tem dúvida. todo esse capricho com você, porque você sabe que eu e a Eveline somos da área de decoração, né? Exatamente. Ela trabalha com vendas de tecidos para decoração e eu tenho uma confecção de cortinas, né? E aí, o que que me ocorreu? Como a gente queria falar amanhã a gente vai ter, por exemplo, Quinta do Valado. E eu falei, gente, vamos fazer uma próxima também, né? No sábado. Amanhã não, segunda-feira, desculpa. Já tô tão. Fantástico. Vamos fazer uma com a Quinta do Valado, com o João Valado. Com o João, E é, ó, já só que é tive o com o filho, João João lá Filho. no. João Sim, já tive Filho. com ele lá na quinta, no laboratório, já nos recebeu lá.
fantástico. Quem não conhece, vale a pena assistir. O João é uma pessoa incrível. Ele e o tio dele, o Tomás Roquete, da Quinta do Crasto também, são pessoas incríveis. É a geração que está fazendo acontecer mesmo, né? Exatamente. E aí é o seguinte, a gente queria linkar isso, porque a gente tem verdadeira paixão pela sua comida, principalmente em relação lá ao Santa Teresa, que tem todo aquele glamour do lugar, né? Eu falo assim, glamour não esperado, porque é um lugar charmoso, mais do que... Quando a gente fala glamour, não tem a ver com o oposto disso, mas é tão aconchegante, tão gostoso de estar lá e tudo mais. E a gente queria entender por que que você escolheu essa coisa do leitão à bairrada, porque é algo realmente inusitado para Belo Horizonte, né? Sem dúvida. Não coça a cabeça. Foi um grande desafio. Foi um grande desafio a questão do leitão à bairrada, porque isto começou tudo aqui no Caravela, com clientes sempre pedindo: "Ô Cris, tem como você fazer um leitão? Foi um grupo fechado e tal." Aí eu fazia com grupos fechados, aí teve a certa altura que me pediram fora do grupo fechado, ou seja, com o restaurante. E a logística é complicada para um restaurante à la carte, como é o Caravela, ficar de repente sem forno e o forno ficar ocupado assando um leitão na hora do serviço. Era um caos. E eu tive a sorte de ter um sócio fantástico que apoiou e comprou a ideia desde o início. Eu disse-lhe: "Pá, eu queria abrir um restaurante só de leitão à bairrada, que tem uma demanda grande por clientes. Eu, enquanto português, a minha missão aqui no Brasil, enquanto cozinheiro português, é mostrar que em Portugal não se comem só batatas e bacalhau, não é? E nós temos um prato como o leitão à bairrada, que está entre as 7 maravilhas da gastronomia portuguesa, não é? Em Portugal, toda a gente anda facilmente 200 quilómetros para ir até à bairrada, até à Mealhada, para comer um leitão e voltar. Então é loucura mesmo fazer-se 400, 500 quilómetros num dia para se ir almoçar e comer o leitão, porque tem essa coisa muito forte, né? O leitão traz essa coisa da festa, da abundância, da confraternização. E o Santa Teresa sempre, para mim, é o bairro mais... Tem 2 bairros que eu me identifiquei muito aqui no Brasil. Um, quando eu morava em Salvador, que era a Ribeira. Tem um nome muito sugestivo, né? Também, não é? Mas tem um lado português melancólico, lembra-me o Portugal do interior, um pouco da minha cidade. É um Brasil pós-colonial, não é? Mas que lembra muito Portugal. E o Santa Teresa tem uma atmosfera incrível. Parece que, eu acho que o tempo ali no Santa Teresa corre de uma forma diferente. Parece uma bolha, tem uma sensação que a gente ali está despreocupado. Quase que eu brinco que a linha do trem é como se fosse a praia, porque tem uma atmosfera muito boa o Santa Teresa. É um bairro pequeno, muito tradicional, muito querido do Belo Horizontino, não é? Então, Clube da Esquina, Sepultura, Milton Nascimento... Tudo de bom acontece ali, né? Tudo de cultura. Bom, de cultura, tem um lado cultural fortíssimo, não é? E me encantou Santa Teresa desde o início. E o meu sócio tinha descoberto aquele ponto e casou perfeitamente com a ideia do leitão. Amei. E a gente é fã e a gente não sai de lá, né? Não pois de lá. Eu adoro. Somos super clientes. E quando a gente escolheu fazer com você, foi por isso. A gente tem verdadeira paixão pela sua gastronomia. Agora é o seguinte, aqui na verdade, gente, são 2 pratos diferentes. Um é do Pedro e o outro é meu. O Pedro gosta deste, que é o torresmo, não é? O verdadeiro torresmão. Ele tem um nome diferente no cardápio, não tem? Eu estou com um cardápio aqui, porque eu fui lá buscar. Hoje eu fiz to go. Passei lá no Capitão, busquei, veio numa embalagem sensacional, tudo perfeitamente dividido. Então, além de você poder ir buscar, você pode pedir o delivery. Exatamente. Né? E aí é o preço do cardápio. Eu roubei um cardápio para poder falar com o Cris aqui hoje, mas como eu estou lá toda hora, depois eu devolvo. Então, assim, são 2 pratos. Esse torresmo, como ele chama? Esse é um torresmo de porqueta. Esse é curioso. É o segundo prato mais pedido no Capitão Leitão e, curiosamente, não é um prato que se tem em Portugal. Nós não comemos torresmo em Portugal. Não existe. Esse daqui, né? Não, de forma nenhuma. A gente come um outro tipo de torresmo. Esse aqui que é o torresmo, ó. Exatamente, esse. E o acompanhamento dele está aqui do lado, abacaxi. É um abacaxi, então a gente faz o torresmo
Nós temos uma parceria com um açougue de A Casa de Everine tá Carnes, babando ali, Casa de viu? Carnes Sabará em Sabará, o Mateus, que tira a lateral toda do porco. Então não é só a barriga. Nós pegamos a lateral toda do corpo, desossada. Aí tem a barriga, tem a costela desossada, tem um pouco do lombo, às vezes tem o lombinho. Nós Tô temperamos amando. todo. Ele é enrolado e depois cozinha durante algumas horas. E acompanha um abacaxi grelhado e nós finalizamos. Ops, travou um pouquinho. Acho que o Capitão Leitão saiu, mas eu vou chamá-lo novamente assim que ele entrar. Mas é bom que vocês veem a imagem toda aqui. Nereu, eu te peço desculpas, eu fiz uma foto, publiquei, mas eu sei que, nossa, não chega aos pés, viu? Aqui o Cris entrou de novo. Capitão Leitão. Fala pra Vaninha que nós não conseguimos reproduzir. Eu tô falando que o Nereu entrou, eu vi o Nereu entrando ali, Cris. Aham. E eu falei, ô Nereu, eu fiz uma foto um pouco antes, mas olha, por favor, não considere a minha foto. O Nereu aí, pois é, estou a ver agora o Nereu para aproveitar e mandar um grande abraço ao Nereu. Tem um tanto de gente aí, mas eu Grande, não consigo ver os nomes. Na hora que eu fui chamar, que eu grande, vi. fazer um agradecimento aqui ao Nereu, grande profissional de Belo Horizonte, um cara Ele é mesmo. sensacional, espetacular, ele é parceiraço do Caravela e do Capitão Leitão. E de todo mundo que é top na gastronomia Todo mineira. mundo, ele, porra, é sensacional. A Vaninha, então, tá ali nos assistindo também, Vaninha, ó. também tá aí? Vaninha, Vaninha, tá. é, Todo mundo, todo pessoal mundo. depois entrar no Instagram da Vaninha também tem altas dicas, não é? É, Junta a escrita da Vaninha com as fotos do Nereu, não tem melhor. tem muita gente reclamando. Ó, não dá para ver todo mundo, viu? Mas depois eu vou passar os olhos ali. Você estava falando, então, que na verdade é uma carne que você prepara ela com outras partes. Exatamente. Na verdade é a lateral toda do porco. E então, normalmente aqui em Belo Horizonte, quando se come o torresmo, ele é o torresmo da barriga. Nesse caso aí, como ele é a lateral toda do porco desossada, tem um pouco da barriga, um pouco da costelinha desossada e um pouco do lombo. Então tem várias partes. E o bacana desse Ah, torresmo é que cada garfada é um sabor e uma textura diferente. a E Eveline tá nós, babando assim, tadinha. Ela tá, come, Eveline, Vanessa, come! ele depois é pururucado, não é? É uma coisa que nós não temos em Portugal também, é pururuca, não existe. A gente não tem esse hábito daqui de Minas Gerais. E acompanha um Depois você abacaxi volta. grelhado para balancear um pouco essa gordura que tem um pouquinho, não é? Porque tem um pedaço da barriga. Um abacaxi grelhado e nós Tira. finalizamos com pimenta Sichuan, que é uma pimenta de uma região, de uma província chinesa, uma pimenta muito aromática, muito saborosa e que não arde. Lembra um pouco o jambu da Amazônia, dá um pouquinho de tremelico na língua. Tá, mas para ficar mais completo, que eu não ia fazer a coisa pela metade, né? Você sabe. Para ajudar o Nossa, abacaxi, eu pedi, ó, eu comprei esse espumante da Poli, da Premium, sensacional. Quinta das Bajeiras, é, maravilhoso. porque eu já tinha adquirido dela, mas é um espumante que faz parte da sua carta. Faz. Tanto o Caravela quanto o Capitão Leitão. Vocês estão entregando também, se precisar, então. Estamos, sim, sim, Isso. sim. E Ótimo. esse é o colheita e nós no Capitão temos o Reserva que está fantástico. É um vinho já com 10 anos na garrafa, o que está no Capitão Leitão. Pois é, eu tomei esse colheita com 10 anos, 10 ou mais, eu acho. Se eu não É me engano. 2005, não? 2005, Reserva? exatamente. É, o Nossa, Reserva são 14 2005, anos. 14 anos. Não, é um luxo, um luxo. É, Eu tive a oportunidade de bebê-lo, inclusive, com o Orlandinho da Premium, um dia que ele estava lá, a gente estava fazendo. Quer dizer, ou seja, nada como o espumante da região, que é o primeiro e o mais importante espumante de Portugal, da uva baga, para sim, acompanhar um prato estruturado como esse. sim. Porque é o que pede, é o acompanhamento que pede. Lá é o casamento perfeito. Então, eu não poderia deixar. Agora, vocês devem estar estranhando a minha taça. Não estranhem, não. É o espumante, eu já estava bebendo ele há um tempinho, a tacinha já até suou um pouquinho. Mas se alguém preferir, pode tomar na taça tradicional, na flute. Eu, porque prefiro o espumante, principalmente um espumante como esse, numa taça que me proporciona um pouco mais de prazer em relação a aromas.
Você Mas sabe assim, que isso era uma dúvida que eu tinha e nós recebemos várias vezes aqui produtores de Portugal, não é? uhum. E sempre tínhamos essa dúvida com relação à taça para tomar o espumante. E da última vez o Paulo Nunes, que é vizinho, não é da Bairrada, é ali do Dão, está ali do lado, curiosamente, na Casa da Passarela, onde trabalhou e onde foi enólogo o avô Que também é do da Luís Premium. Pato, que também é da É, Premium, mas tem é da uma Premium. certa ligação à Bairrada, porque o avô do Luís Pato foi enólogo, se não me engano, lá na Casa da Passarela. E eu perguntei para o Paulo, e o Paulo disse-me que esses espumantes mais estruturados, que o ideal seria tomá-los numa taça mais Aberta. aberta. Exatamente. Ah, pois E é. hoje em dia, nos concursos internacionais e tudo mais, ele disse-me que os espumantes vão à prova em taças abertas. Pois é. É o meu estilo preferido de beber espumantes. Em É. qualquer lugar, no restaurante, eu sempre prefiro assim. Ele tá um pouquinho suadinho, porque o Pedro até tirou ali para mim a garrafa agora do resfriamento. Porque, gente, é um arsenal para montar isso aqui. Eu tô babando, eu fui buscar essa comida, era meio-dia. Ela tá aqui linda, que daqui a pouco eu vou colocá-la no forno. Esse barulhinho que vocês escutaram aí foi o Pedro já ajeitando, que ele falou que já não tá aguentando olhar a comida sem comer. Então, nós não vamos ficar com ela aqui muito tempo, porque eu tenho que passar para o menino, gente, tá com uma fome do leão. Agora é o seguinte, esse é o preferido do Pedro. E tem uma coisinha, eu vou fazer uma coisa que vocês não ligam não, tá? Aqui tem um cristalzinho que eu falo, Cris, que invenção que foi essa? É um É segredo, isso esse eu aí. não posso. Não conta, Não, Cris. mas não tem problema nenhum. E quer dizer, isso aí não tem nada. A coisa, a harmonização ideal com o torresmo e carnes de porco, mas principalmente o torresmo, aqui em Minas, a tradição é pôr-se limão. Né? Dá o contraste da gordura com a acidez do limão. Só quando a gente põe limão, nós perdemos um pouco da pururuca, né? Porque o torresmo fica úmido e perde um pouco aquela crocância. Então nós substituímos o limão por ácido cítrico. Uma Então invenção totalmente sua. sim, temos a acidez sem perder a crocância. Então tem aquele ácidozinho super gostoso, bem penetrante como o limão, mas mantendo o torresmo super seco. E temos então aí o ácido Esses cítrico com cristalzinhos, flor de sal. esses cristalzinhos que estão aqui em cima. É um Exatamente. flor de sal, né? É. Poderia ser um ácido tartárico, não é? Ou de vinho, que também dá. Do vinho, perfeito. Exatamente, também dá. Agora, vamos falar do leitão propriamente dito, porque esse aqui é o do Pedrinho, ele não abre mão, tem que pedir. Esse você está entregando no delivery também. Nós estamos a entregar esse Tá. também. No delivery, especialmente durante esse período, você está entregando o leitão e este, torresmo. O leitão e esse torresmo. Temos outros pratos, mas esses são os mais pedidos e é o nosso carro-chefe. Portanto, mas nós temos o arroz de forno de leitão, que está espetacular também, muito bom. E Uhum. o leitão pode ser pedido na porção para 2 pessoas, ou um leitão inteiro, ou meio leitão. E aí o Não preço cai é mais não, Cris, fica diferente. aí. Falhou um pouquinho. Estou Pode aqui. ser pedido para 2 pessoas ou... Pode ser pedido para 2 pessoas, ou então pode-se pedir um leitão inteiro, ou só meio leitão, meia banda. E o preço é diferente. Quando se pede o leitão inteiro ou meio leitão, são R$ 90 o quilo. Então, e o Perfeito. acompanhamento de batata fritas. E então, se fizer um almoço de família ou com amigos, é mais simpático levar um leitão inteiro ou meio leitão. Perfeito. Sua internet deu uma embaçadinha, mas deve ser um intervalo para a gente respirar à vontade de continuar aqui, ó. Estamos Porque aqui. tá bom demais, bom demais. Aí, esse prato, ele vem com esse molho maravilhoso, que eu já provei colheradas dele ali, quase que eu bebi ele assim. Ele me explica um pouquinho, Esse porque é ele coloca por cima, sim, do Cris? leitão. Quando se põe o leitão no prato, põe-se um pouco do molho. Esse molho é o molho que sai, é o suco do assado do leitão. Então, o leitão, quando vai para o forno a Hum, lenha, o nosso leitão é preparado como é feito na bairrada, num forno a lenha, e temperado somente com banha de porco, sal e alho. E vai ao forno. E então, Agora, o processo de assar vai soltando esses sucos e a gente escorre esse molho. E esse é o molho que acompanha o delícia, leitão. delícia. No prato a gente monta com essa estrutura que dá a base. Eu falo que é uma base, um sabor mais umami, que é este. Ai, posso chamar de tutuzinho? É tutuzinho? Pode.
Isso Como foi é o uma nome? isso, na verdade, foi uma inovação que eu quis trazer uma homenagem a Minas Gerais, porque não faz parte do acompanhamento tradicional do leitão à Uhum. bairrada, mas que faz toda a parte, e aí é um gatilho de memória afetiva para o mineiro, não é? Que o leitão e a carne de porco têm que ter um tutu. Só que eu aí Ah, puxo tem um que ter pouco um... a sardinha à minha brasa e mudei o feijão do tutu e pus num feijão branco, que é um feijão que nós consumimos muito em Portugal, então é um tutu de feijão branco. Sardinha, porque também é muito tradicional em Portugal comer sardinha, gente. Por isso que a Fernanda É, puxou a sardinha, a a brasa brasa à minha. dele. Aqui a gente fala, puxei a sardinha para minha lata. Mas Ah, aí é? você fala Não, para lá é sua. para a minha brasa. É, porque a sardinha é assada na brasa. E aqui a gente só tem ela na lata. Na A lata. verdadeira, né? Exatamente. Cris, então, olha, vem esse leitão, vem o molho, vem o tutu, vem essa saladinha que tá aqui, não é? Uma Isso é saladinha uma, de isso. folhas, uma Uma fibra, salada de ou folhas seja, com um pico de cebola roxa e rabanete. e a E a batatinha batata chips que a gente faz lá deliciosa, também. chips, e vem essa parte delícia que também é como se fosse o abacaxi do torresmo, é É, a tradicional aqui, laranja. aqui liga-se muito a laranja à feijoada, mas em Portugal a laranja é um acompanhamento do leitão à bairrada. Outra opção que Aham, na bairrada o leitão pode ser servido tanto com batata chips, como nós fazemos. Hoje é o mais difundido é a batata chips, mas também existe a opção da batata bolinha cozida, batata cozida tradicionalmente, e o original, o acompanhamento original era batata cozida. Nós no Capitão Leitão, se os clientes quiserem, podemos servir com batata cozida também. Mas que hoje o legal. prato sai com batata chips, que é o que é mais difundido na bairrada hoje. E normalmente as pessoas, quando visitam a bairrada, vão naqueles restaurantes, o Rei dos Leitões, ou um outro restaurante, ou o Mugasa. Normalmente é a batata chips que acompanha. Ô, Cris, você sabe o que que acontece? Por que que eu tenho essa paixão toda também? Assim, na verdade, a minha alma é um pouco mais espanhola que portuguesa. Mas quando É eu fiz a ibérica. viagem, ibérica, quando eu fiz a viagem para Portugal, que eu estava subindo para o casamento do Fred, um amigo nosso, a gente fez pela estrada lateral e não a autopista, né? Eu nunca faço viagem por autopista, porque é perder a viagem. E Sim. aí nós paramos ali na Mealhadinha. Essa Mielhada. estrada, exato, essa estrada onde estão os restaurantes mais tradicionais, onde estão as vinícolas, Exato. onde estão como é que fala, o eixo verdadeiro dos núcleos das cidadezinhas, né? Então, foi ali que eu parei, eu estava morrendo de fome e que eu tive contato. Cris, não vai Mas embora, hein? voltei. Ah, Voltei. foi quando eu tive contato pela primeira vez, ou seja, isso foi em 2013, que eu tive contato pela primeira vez com o verdadeiro leitão da bairrada com espumante. Eu fiquei Exatamente. enlouquecida, enlouquecida. E eu sei que você não está bebendo espumante, que você me disse que ia beber um dos seus vinhos prediletos aí. É, Conta eu aí. estou a beber um Monte Douro, Quinta do Monte Douro branco, um vinho da região de Lisboa. Para quem não conhece a Quinta do Monte Douro e a região de vinhos de Lisboa, não deixem, na próxima, quando esta loucura toda passar, e se vocês forem a Portugal de férias, não deixem de visitar, escolham, peçam para a Vanessa, que eu tenho a certeza que ela vai indicar excelentes quintas, mas o Monte Douro, uma quinta do engenheiro José Bento dos Santos, faz vinhos fantásticos, está ali pertinho, 30 quilómetros de Lisboa, uma quinta antiga e os vinhos que ele faz são incríveis. E ele faz este vinho, a uva principal dele é um Viognier, e ele faz Syrah, foi dos primeiros produtores a fazer Syrah em Portugal, e Olha, que delícia. o Syrah dele é espetacular. E o branco, e então trazer, eu gosto dos vinhos da região de Lisboa, principalmente os brancos, não é? Uma região mais atlântica, não é? Então, e Eu vai tinha muito bem falado, também, tem uma acidez boa, um vinho gordo, também vai bem com o leitão. Apesar de que o casamento ideal e perfeito, e é curioso, que a maior parte dos clientes acha curioso, o espumante ser a harmonização para um prato de leitão, que é um suíno, né? Mas de fato, na bairrada é o casamento perfeito, são essas borbulhas de baga
a acompanhar a pele crocante do leitão, né? O porco, acho que a gente absorveu essa cultura por aqui também, né? Eu acho que tem, claro, a questão de como criar e tudo mais. Minas Gerais, ela é assim, bastante propícia para a criação de porcos. Bairrada, gente, tem esse nome porque é uma região de planície, né? Está muito próxima do Mar Atlântico, né? E também tem esse nome por ser barro, bairrada de barro. O solo, então, ali tem um pouco de argila, tem uma parte também que é de Exatamente. areia. A areia é super propícia para a produção dessa uva, principalmente que faz o espumante, que é o espumante da bairrada, ele é feito em geral. Este não é o caso, mas em geral você tem espumantes de baga maravilhosos. E a baga é uma caça. A Luciana, por Deus, entrou ali, acho que deu para eu ler, ela falando assim: gente, esse prato com um espumante tinto, justamente por isso, porque a baga faz o espumante tinto também. Faz. Você está tomando um vinho de Lisboa, mas na Bairrada tem um dos meus produtores prediletos, que eu sou apaixonada por ele, que é o Luiz Pato. Eu estava vindo para cá Espetacular. e vendo a Filipa Pato, eu mandei até para você aí, não sei se você conseguiu acompanhar. E a baga é uma casta indomável, domada por eles, porque É, e, realmente. e fazer a homenagem ao Luís Pato, que este ano fez os 40 anos do primeiro vinho dele, não é? E é um Nossa. cara, é um produtor, é um grande mestre que nós temos a sorte de ter em Portugal, Ele é não uma é? personalidade ali, É né? espetacular. Rebelde, Já tive a rebelde. sorte de estar na quinta dele e ele estava lá, fomos recebidos pela Maria João e por ele é uma pessoa incrível. Vale a ida e a conversa. Pois é, quando eu fui ligar para o Carvalho para falar com ele, Carvalho, fala aí alguma coisa para o Cris do vinho que ele vai beber, né? Porque está lá no menu de vinhos e tudo mais, na carta de vinhos. Ele falou assim: mas minha filha, o Cris sabe mais dessa vinícola do que eu, porque ele já foi lá Já tive pessoalmente. no Monte Douro já. E é incrível. Só voltando um pouco atrás na Quinta do Monte Douro, e volto a frisar, vão conhecer a Quinta do Monte Douro, porque vale a pena. É uma viagem incrível e está ali do lado de Lisboa, em Alenquer, na região de Alenquer, na região dos vinhos de Lisboa. E a produção dele, Vanessa, é incrível, porque foram poucos produtores que eu vi em Portugal a fazer isso. É uma quinta, na época que eu fui, tinha 20 hectares plantados e eles estavam a aumentar a produção. E a vinificação é toda feita, a vindima é toda feita por talhões e separada. Então aquele talhão é separado, é vinificado e vai para uma cuba separada. E é tudo separado e quando a gente entra lá dentro, ele tem só, a maior parte do vinho dele é Syrah e você tem N cubas. E o problema é porquê tantas cubas, é tudo a mesma coisa? Não, a gente faz a vinificação toda separada. Então, e às vezes ele faz blends de Syrahs ou dos outros vinhos, só que são de parcelas diferentes da quinta. Então, assim, é Nossa, incrível. E o engenheiro José Bento dos Santos é um cara também à frente do tempo e que contribuiu muito para que Portugal virasse o que virou hoje em termos de vinhos também, sem nossa, dúvida. E impressionante. ele é muito amigo, eu sei que ele é muito amigo e tem uma parceria muito forte com o Luís Pato. Os dois são grandes parceiros e grandes amigos. Nossa, isso impressiona, sabe por quê? Porque existe um movimento de amor. Hoje eu vi a Filipa Pato levantando uma camiseta assim, Baga Terroristas. Porque, gente, eles fazem um movimento de É, muita emoção, de muita sem paixão por dúvida. essa casta. Porque ela é uma casta muito significativa. Ela permite que façam vinhos incríveis com É. ela. E mais legal, assim, o Luiz Pato, inclusive, tem um vinho que é de pé franco, né? Sim, o Quinta do Ribeirinho. Carvalho, ajuda aí. Escreve o nome do vinho, porque esse eu não sei o nome. O Quinta pé do, franco, né? Pé Quinta do franco. Ribeirinho, Pé Franco, Quinta do Ribeirinho, se É eu não me isso, engano. tá vendo? Tô falando com o cara certo. Não precisa pedir nem auxílio lá pro moço da Mistral, não. Deixa o moço quieto. Ele tá ali, pato doido, pato, ele tá dando palpite na nossa live, tá nem sabendo. Mas, ó, esse aqui, o Bájaras, ele é um espumante de método tradicional, porque, gente, o espumante da bairrada pressupõe que ele seja um espumante de método tradicional. Método tradicional é aquele que não é o charmat.
Aqui ainda, por cima de tudo, tem a data 2017, ou seja, ele é um espumante safrado. Mas esse espumante, eu me apaixonei por ele, eu vou contar até um segredo para vocês. Quando eu fui o La Vinícola, que é aquele bar de vinhos, né? Um Sim. boteco de vinhos, eu cheguei lá e eu sempre pego, eu já falei isso aqui uma vez, eu lia a coluna da esquerda, o preço que cabia no meu bolso. Hoje eu faço o contrário, porque eu já aprendi de vinhos, então eu leio quais os vinhos estão oferecendo, por que preço. Quando eu vi que tinha um espumante da Bairrada, safrado, e neste caso ele era 2004 ou 2005, porque você tem aí esse mesmo, que acho que é o reserva, e o outro não é. Tem o colheita, o outro é o colheita. Esse é o Eu acho colheita que você tem. que foi o Colheita que eu bebi 2005 também, não sei. Ou era Ok. 4 ou era 5, tá? Não me recordo. Mas foi uma loucura, uma paixão, porque isso tem 2 anos só. Não existe mais esse espumante para venda. Ele Ah. chegou no auge da maturidade perfeita, aonde ele tinha alterado completamente a cor. Eu cheguei a beber dele também lá no Capitão, porque o Capitão tinha essa safra mais anterior. Eu até acredito que eles pediram de novo para satisfazer a gente, porque depois foi um boom de vendas, porque eu mesma fiquei alucinada. Ou seja, você É. compra esse espumante, ele está delicioso, super fresco, mas ele pode guardar aí por 10, 15 anos, que ele tem uma maturação maravilhosa. Né? Incrível. Então, o Pato também tem espumantes que são espetaculares e vinhos brancos para acompanhar essa comida toda. Estou fazendo aulas com o Adriano Vilhena toda noite, do Senac, e o Adriano é Sei, conheço muito bem o espetacular, Adriano. Espetáculo. espetáculo. E Fantástico. aí ele passou a semana ensinando para a gente os Cs da harmonização, corte, compatibilidade, contraste. Ontem ele falou sobre contexto. Ou seja, eu estou muito apaixonada. Pedrinho, pode tirar, meu filho. Eu estou aqui bem. Pode tirar. Porque ele está louco para comer. Mãe, pode esquentar, né? Pode sim, meu filho. Que aí eu já vou falando mais livre, eu posso pôr a mão por aqui. Então, Cris, eu acho que assim, gastronomia e bebida, elas sempre vão andar juntas mesmo, né? É a gastronomia que determina qual é o vinho que a gente vai beber. Não tem como. Exatamente. Em geral, o lugar onde a gastronomia nasce é que nasce o vinho que acompanha, né? Sem dúvida, está tudo muito interligado, né? É, A bairrada é um excelente exemplo, né? Nós temos o espumante e o leitão, né? Que andam juntos. é. E Além de, além dessa tem... paixão, ó, gente, o leitão tem aquela parte crocante, que por isso que a gente tem que esquentar ele todo de novo. E é forno, não estou esquentando ali no estilo mais fácil micro-ondas, não. Estou esquentando no forno mesmo, para poder manter a textura, manter a Isso, crocância, não é isso, Cris? Qual que é a exatamente. sua sugestão para a gente fazer isso quando é delivery? Chega quentinho. Quando Bom, chegou aqui, estava quentinho. nós em Portugal não temos esse problema, porque o leitão é o tipo de carne que se pode comer mais fria. Aham. Então, ele não perde a crocância. Depois que o leitão sai do forno, se ele não for abafado, se não for tapado, ele mantém a crocância da pele dele mesmo frio. Então dá para comer ele frio. Se a pessoa não se importar de comer frio, que em Portugal é super normal comer-se o leitão frio, não tem problema. Se a pessoa quiser comer o leitão quentinho, forno pré-aquecido a 200 graus, forno no máximo, e 5 minutinhos. Pronto, é o que eu Está falei com o pronto. Pedro ali. Ele pôs o forno para esquentar um pouco antes. É só para Isso. chegar, para ficar um pouquinho Só para... com uma Exatamente. temperatura mais confortável na Sim, claro. boca. Mas Come-se chegou do jeito que quentinho, você chegou. gostar. Para mim aqui, é porque nós demoramos para começar a live, eu tinha que buscar antes e tudo mais. Mas quando chegou aqui, estava na temperatura perfeita de Ah, consumo. que bom. Fiquei impressionada, impressionada. Tenro, Ele gostoso, mantém a assim, temperatura aí. cremoso. Sim. Ô, Ele Cris, fica de mais ou menos 2 horas e meia a assar no forno a lenha. Em torno olha, de 2 horas e meia. tem 2 horas e meia? 2 horas e meia no forno Mas a o lenha. tempero é bem antes. O tempero é pouco antes. Como nós no leitão nós queremos preservar ao máximo o sabor e as características da carne do leitão, então o tempero não pode ser feito muito antes, porque senão nós começamos a perder essa característica da carne do leitão, que é um sabor bastante delicado e muito especial.
O Sérgio tá ali de novo pentelhando a nossa live, falando O que tá Sérgio Tchê? chapadão, Sérgio. chapadão, já bebeu Aqui. tudo. Mas aqui eu Você tem que imagino chapar que com esse daqui, Sérgio. Monte Douro, é, branco. ele deve estar com a garrafeira de sócios esfregando a Ah, nossa é. cara. É. Não, Também tá, mas imagino. tá bem. Ele também tá bem, porque Ele tá tão chapadão que ele tá ali, dois lindos na live, mandou coração, mandou de tudo. só... Ele, em vez de ser baga na veia, é Carmina veia. Carmina veia. Ele e Nuno, um casamento perfeito, humanidade. Exatamente, exatamente. Dois troncudos. Ô, Cris, me fala uma coisa. Eu tenho uma loucura pelo seu arroz chiqueirinho. A sério? Obrigado. Sério. Sério, fala aí para todo mundo conhecer o que que é. Olha, o arroz de chicarinho foi uma brincadeira que eu quis fazer no Capitão Leitão. Um dos Ei, pratos, André. um dos Andrezinho pratos. do Cozinha lá. Ó, a sua turma puxa-saco tá tudo aí. Opa, beleza. Ei, André, tá bom? Então, o arroz de chiqueirinho foi uma brincadeira. Um dos pratos mais tradicionais de Portugal é carne de porco alentejana, que é carne de porco, de certa forma, refogada, frita ali, com batata frita e amêijoas. Ameijoa Hum, é o vongole, não é? Que vocês aqui conhecem como vongole. E aqui no Brasil, e vocês aqui gostam muito de arroz, então eu queria pôr alguns pratos de arroz. Então fizemos o arroz de chiqueirinho, que é um arroz de leitão, e em vez das amêijoas, nós usamos camarão, disparate, usamos mexilhão Santa Catarina. Nós recebemos mexilhão fresco todas as semanas, e o mexilhão de Santa Catarina é espetacular. O vongole é bom, mas tal não. como ostra, então, né? O vongole do Sul é bom, mas não se compara ao mexilhão que se consegue no Sul. E o mexilhão de Santa Catarina realmente é fantástico. E nós fazemos esse arroz de leitão com mexilhão. E é um dos pratos mais apreciados. Também é um arroz malandrinho, com mais caldo, não é? Bem caldoso, malandrinho, como nós fazemos em Portugal. E vai com o mexilhão aberto, fresco, não é um mexilhão congelado. Santa Catarina, que lhe dá uma característica muito especial. Ai, Cris, e aquele ovo? Ó, gente, esses pratos que eu reinventei de falar aqui agora são os pratos do dia a dia lá do Leitão, que a gente está morrendo de saudade para quando abrir. Lembrando que o delivery está fazendo o Leitão à bairrada, que eu já tirei meu banquete daqui, tá, cozinha? Você perdeu o banquete. O Pedro Henrique já foi esquentar a comida. Mas eu estou falando dos pratos que estão ali. Tem menu degustação também, ué? São 11 passos, não são? São 10 tempos no 10 menu de passos? degustação. É isso. Me Exatamente. explica. E temos o menu de degustação foi uma forma da gente tentar trazer um lado mais gastronómico ao restaurante e fugir, não fugir, mas mostrar que o leitão à bairrada ele pode ser apresentado de outra forma. Não é? Então nós temos vários pratos, várias entradas, pequenas porções que fazem parte desse menu de degustação, e aí a ideia é trazer um lado mais autoral para o cardápio, para o menu, com técnicas de gastronomia mais modernas, mais contemporâneas, e finalizamos com o leitão à bairrada, finalizamos com a tradição e com a tradição, não é? Onde o leitão é preparado exatamente como é feito na bairrada. Então é E um pouco aquele desse ovo, diálogo do Cris? moderno com o antigo, com o contemporâneo. E Ah, mas temos e o aquele ovo. ovo? Temos o ovo, que a ideia no menu de degustação é trazer o leitão de várias formas. Então, sair do senso comum do leitão à bairrada, que esse sim é apresentado da forma tradicional no penúltimo, que o último é a sobremesa, mas no último tempo do menu. Então, nesse ovo, nós fazemos uma espuma de purê de batata e no Hum, fundo nós temos uma gelatina de consumê de leitão e por cima um pó de cogumelos Yanomami dos índios do norte do Brasil. Então que temos ali louco. tudo dentro de um ovo, de uma casquinha de ovo. É um Que prato louco também que sai isso. bastante lá. Agora aqui, como arquiteto da comida, além de todas as belezas dos pratos que o Nereu sabe fotografar muito bem, a gente fica babando nos pratos. Qual é o próximo desafio de prato? O que você tem vontade de fazer? O que No você fica Capitão, arquitetando? no Capitão Leitão? Nos dois, porque o Caravela também é um espetáculo. O Caravela É, também tem tudo. Os dois tem, restaurantes estão
Os dois restaurantes já estão na vanguarda mineira do que tem de melhor. Que bom, obrigado. A gente tá, não sei se você já está sabendo do projeto novo. Ah, conta! Eu sei, mas eu não sabia se podia falar dele. Ah, pode, não tem problema nenhum. Pode? Pode. Agora estou muito. Logicamente, tem pratos aí do Capitão Leitão em testes para quando esta loucura toda passar, nós entrarmos com pratos novos no cardápio. Não tem como parar, não é? O tempo inteiro a pensar em coisas novas. Mas nós estamos a montar um projeto novo no Ponteio. Se vai Montei lá chamar shopping. no Trabalhei Ponteio lá lá durante Shopping. anos, tá? É sério? Trabalhei lá. Sério, trabalhei durante uns 6 anos. Eu fui gerente comercial de uma loja de móveis. Oh, E ainda tinha confecção de cortinas em paralelo, fazia as duas coisas, era jornada dupla. fantástico. Hoje não mudou muito, é jornada dupla. Luluvinhas É, e, tem e que a ser. confecção continua. E Eveline lá com os tecidos E na abastecendo. Luluvinhas, é. É. Conta aí, então do Mas Ponteio Lar no Shopping. Ponteio nós estamos a reformar. Ah, é um projeto muito, muito interessante em que eu vou poder fazer uma coisa que não tenho nem possibilidade aqui no Caravela nem no Capitão Leitão, que é trabalhar bastante a parte de cozinha de fogo e de brasa, de grelha, não só portuguesa, mas trazer um pouco do lado ibérico com o Brasil. Então vai ser um restaurante onde o único combustível que eu vou ter para cozinhar vai ser madeira, vai ser lenha. Então nem, Puxa nem vida. carvão nós vamos ter. É um restaurante que não vai ter linhas de gás, vai ser Ou só seja, é um tudo na restaurante sem lenha, fogão. sem fogão, sem forno elétrico, nós vamos ter forno a lenha e cocção em fogo direto ou em brasa, tudo de lenha. Portanto, nem carvão nós vamos ter. É uma cozinha primitiva, de certa forma, não é? Mas com uma abordagem mais contemporânea e mais autoral também. Onde vou poder Nossa. trabalhar bastante peixe grelhado, que eu não tenho essa possibilidade de fazer Oh, isso aqui no Caravela, porque estou dentro do museu, então tenho algumas limitações que nós não podemos ter brasa nem fogo dentro do museu. E o Capitão Leitão não faria sentido estar a trabalhar outra coisa para além do leitão no Capitão Leitão. Então é um espaço onde vou poder estar a trazer essa cultura de mar, de peixe, frutos do mar e até mesmo de carnes na brasa. e vai É uma chamar Turi. Isso eu turi, posso, turi, isso eu já tenho informação, posso pode. falar. Turi, porque Turi quer dizer fogo em Tupi-Guarani. Então, uma homenagem que eu tenho, são Uh! 16 anos de Brasil, queria fazer, acho que já tenho um pouco de lugar de fala, não é, ao fim de 16 anos, para poder fazer essa junção entre a culinária portuguesa e um pouco da culinária brasileira. Então, Turi, Cris, uma homenagem aos povos originais do Brasil. Cris, eu sou apaixonada pela cultura quechua, mapuche, os nossos índios aqui, porque assim, eles têm um respeito pela terra, um respeito pela natureza. E com tudo isso que a gente está vivendo, a gente chega à conclusão de que não há outra forma de viver a não ser respeitando tudo isso. Sem E dúvida. isso que você está fazendo, esse projeto, é uma verdadeira comunhão e ele é pregresso ao coronavírus, né? Estou falando assim, Exatamente. ele é uma verdadeira comunhão sobre o que é ser legitimamente natural, um modo mais natural de viver, né? Sim. E os vinhos fazem o mesmo caminho, estão indo para o que existe de mais natural possível, para os métodos mais ancestrais. Tomara que tudo isso chegue num lugar. Tá chovendo um pouquinho, acho que bateu um cheirinho de chuva aqui, viu? Aqui na cidade do Jardim está a chover. Oh, que delícia! Como a gente tem o nariz muito apuradinho, minha casa está toda fechada, mas eu senti um cheirinho de chuva, porque o som não estou ouvindo, mas estou Uhum. sentindo. Olha, ó, isso é sensibilidade, a gente vai na medida do tempo. O Adriano fala muito isso, sobre as emoções, sobre o que nos traz a memória afetiva, sobre essa relação com o comer, com o viver, com o sonhar, com tudo isso. E você é um apaixonado. Eu sei que você foi parar lá em Pirenópolis num projeto que tinha tudo a ver com essa questão Tem, sustentável, né? exatamente. Eu morei um ano e pouco no Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado. Isso é um projeto que eu conheci quando Era ainda uma tinha a ecovila. MID. Pois é, quando tinha a MID aqui em Belo Horizonte,
Eu conheci esse projeto porque teve um encontro das decoradoras lá em Araxá, no Grande Hotel de Araxá, e tinha um arquiteto que era super engajado nesse esquema de Pirenópolis, sabe? A horta, o sistema de cultivo, a vida como um todo, não era só o comer, não era só. Tinha a ver com tudo, Não, é né? tudo, é. Iluminação, arquitetura, calor, tudo. Bom, a Evelyn está Permacultura. falando, amiga, a MIDI denuncia a idade. Uai, lo A mídia. siento. Mas isso não tem muitos anos, não. Isso tem o quê? 10, 12, 15, sei É, lá. deve ser por aí. Eu era jovem, Eu morei criança. lá em 2008. Então É, tipo tá isso. 12 anos. Gente, eu não tenho o menor problema em revelar a idade. Eu tenho 47 anos, quase meio século de vida e meio século de experiência, então já sei um pouco do que é bom. Não rodei o mundo todo, não, mas quero, viu? Quero. Cris, muito obrigada. Nosso tempo passou aí uns minutinhos. A gente está Eu sempre que te programando. agradeço. Pois é, passou Obrigado. rápido para você? Nossa, muito. Olha lá, já vai quase 50 minutos. Incrível. Pois é, a gente programa 35 minutos e eu tenho certeza. Eu tô desligando rápido assim. Eu já fiz live que durou 1 hora, mas é porque eu tô com uma fome, uma vontade de comer a comida e ela já começou a Vai lá, cheirar senão. muito. Ela É, já começou. deve estar saindo do forno já. Isso, o Pedro já passou por aqui, já está administrando lá. Muito obrigada por tudo, obrigada, Poli, por ter feito para mim aí uma condição especial, me deu um desconto na aquisição da garrafa, porque ela já não tinha mais as safras antigas. Então, muito obrigada mesmo. E todo mundo que quiser experimentar desse espumante está lá no Capitão, todo mundo que quiser provar o vinho que o Cris está tomando está lá no Capitão. Isso. Tá lá também. Vocês podem pedir delivery, o restaurante continua fazendo. E, Exatamente. e vamos esperar o restaurante voltar para a gente encher aquela árvore ali de alegria, viu? Sem dúvida. Fico à espera de vocês. Adoro ficar na árvore, nem ligo quando não tem vaga lá dentro. É o melhor lugar do restaurante também. É isso mesmo. E os drinks? Amo, amo, Os drinks que amo. nós temos a sorte de ter a Jocássia. A Jocássia É. Coelho, que foi uma descoberta incrível. Deixa-me só fazer uma referência rápida à Jocássia, que comprou, eu e o Carvalho, nós apresentámos o projeto do restaurante e o olho dela brilhou e ela conectou-se de uma forma incrível com a proposta do Capitão Leitão e temos uma carta de drinks gastronómicos, que era uma coisa... Eu disse à Jocássia, Jocássia, tem duas condições para nós montarmos a carta de drinks aqui. Uma, e não me levem a mal quem gosta, mas é que a ideia ali era trazer uma proposta diferente. Então, eu disse, não pode ter nem Moscow Mule, nem Aperol Spritz. Exato. Quem quiser, não tem problema nenhum. Mas para mim é como se fosse o petit gâteau todas as sobremesas. Eu gosto, mas a ideia era trazer uma coisa diferente e mais provocativa. E a Exato. Jocássia fez uma série de drinks autorais, todas em cima de Fernando Pessoa. Então, Nossa, toda a lindo. nossa carta de drinks, ela leu os poemas e selecionou poemas e tentou, de certa forma, traduzir o que o poema diz em forma de drink, não é? Então, nós E temos as gin aquela aula que a tónicas, gente fez tudo é com incrível. ela, de 5 drinks de vinho, Cris. E aquele Sim. dia a gente precisou beber mesmo drink. E ela era para ser 1/3 da dose. E ela fez Não, uma dose completa. E aquele foi o dia que Da o céu chuva. caiu em Belo Por Horizonte. Foi o isso, dia e do céu, ninguém do sentiu dilúvio. nada. É. As Nós ficámos ilhados naquele restaurante. Foi o mundo desabando aqui e Pois nós é. lá em Alfa com os drinks da Jocássia. Pois é, esperando, como disse, estávamos todos amortizados pelos drinks dela. A Eva está super elogiando a sobremesa. Ó, é tudo maravilhoso, não tem como. Tem que... Nereu. A Luciano, gente, mandar um abraço para a Luciana Cris, e vê para o se tá certo Nereu. aí, aparece direitinho? Tá ótimo, é isso mesmo. O pedido do delivery? É, esse é o Porque eu nosso fui número de buscar, delivery. gente, mas ó, eu fui buscar, mas pode pedir pelo delivery. Pode, se for buscar, tem 10% de desconto. Tá. Então, quem for Ótimo. pegar tem 10% de desconto. Tá. O delivery tem uma taxa que varia de 10 a 15 reais a taxa de entrega. Tá bom. Como eu moro na Pampulha e queria ver os meninos e era uma desculpa, eu fui mascarada para lá
e vi o Cris e o Cristóvão estavam lá, mas era só uma desculpa, porque assim, a conveniência do delivery é sensacional. E eu sugiro a todo É. mundo que faça essa montagem, porque assim, receber um delivery e comer na embalagem, Ah, não. não dá. Ah, Perde não. toda a beleza. E esse prato merece Exatamente. ser montado, não merece? Exatamente. Exatamente. Ô, Com certeza. Vaninha, obrigada, amei sua presença aqui Bom, hoje, você, Nereu e todo mundo que tá por Vaninha, aí, um viu? beijo também. Luciana também, Nereu, Todo Eveline, mundo. todo mundo que Eva assistiu. e um monte de Obri- Luluvinhas. Exatamente. Obrigado também, Obrigada, Vanessa. Um obrigada, um beijo beijo. grande. Tchau, Beijo, tchau, tchau, gente. tchau. Tchau.